Amém, irmãos? Essa última estrofe da imersão aqui é muito... Essa última estrofe da imersão, ela é muito profunda, né? Porque fala que muitas vezes queremos fazer o bem. Todo ser humano, muitas das vezes, ele quer fazer o bem. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Mas não conseguimos porque tentamos realizá-lo pela força natural. Aí ele mostra para nós um ponto interessante. O segredo é permitir que o velho homem morra e que o novo homem viva em novidade de vida, em ressurreição. É como aquele hino que nós cantamos, né? Nós temos que viver a vida da igreja em ressurreição. O que é viver a vida da igreja em ressurreição? É viver a vida da igreja desfrutando do Senhor no Espírito. É exatamente o que fala essa estrofe 4 da imersão. O segredo é permitir que o velho homem morra e que o novo homem, que é o nosso espírito humano, mesclado com o Espírito de Deus, viva em novidade de vida, ou seja, em ressurreição. Às vezes nós chegamos para uma comunhão da igreja, uma reunião da igreja, e nós chegamos meio abatidos, meio desolados, chegamos até tristes, cansados, mas quando nós chegamos aqui, que começamos a orar, ou até mesmo a gente chega até sem força para orar. Aí o irmão está do seu lado, ou a irmã que está do seu lado, ela ora, e na oração dela, as palavras têm poder. E na oração dela, ativa o seu espírito. Entendeu? Aí o seu espírito é ativado e você começa o quê? A desfrutar da comunhão. Mas se você, ou se eu, estiver desanimado, triste, abatido com as situações que nos surgem durante o dia a dia dessa vida, e nós ficarmos em casa, nós vamos ficar o quê? Prostrados, né? Ao passo que quando nós tomamos uma atitude de vir para as reuniões, para estar juntamente dos amados irmãos, nós sentimos o quê? O frescor da vida. Isso é viver em novidade e em ressurreição, como está falando essa estrofe aqui da imersão. Como é isso na prática? É uma pergunta. Como é isso na prática? É viver no Espírito. Quem define essa inclinação é a mente, porque tudo passa pela nossa mente. Mas tem que passar pela nossa mente e atingir o nosso espírito. Ela tem poder decisório, ou seja, a minha mente, ela tem um poder de decisão. Ou eu desfruto do Senhor vivendo no Espírito, ou eu desfruto do velho homem. Ou eu ando em novidade de vida, ou eu ando vivendo na carne, né, no velho homem. É o que diz aqui. Se ela, ou seja, a mente, é colocada no Espírito, experimentamos vida e paz. É o que a Bíblia diz. Se é posta na carne, o resultado é morte. Romanos 8, de 5 ao 9. Muitos irmãos, ao longo desses 20 séculos da vida da igreja, ao longo desses 20 séculos de história da igreja, têm tentado agradar ao Senhor no natural. É o que nós estamos vendo. É que nós estamos vendo há várias semanas no alimento diário a respeito de Abraão. Mas quanto mais nós ruminamos essa palavra, nós vamos ficando constituídos e ganhamos mais luz. Essa história de Abraão, eu conheço ela desde os 7 anos de idade, quando meus pais me levavam para
para o sistema, né? Aí eu conheço essa história desde os 7 anos de idade. Mas, quanto mais você rumina esta palavra, quanto mais você achega a essa palavra, você ganha mais espírito e vida. E nós vamos descobrindo que essa história de Abraão e de Sara não é meramente uma história, mas é algo que é a nossa vida. Porque nós sabemos que Abraão, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, ele está sendo o quê? Provado por Deus. Deus chamou esse homem chamado Abraão para fazer dele o pai da fé. Mas para fazer dele o pai da fé, tinha que provar a fé dele. Nós hoje, a nossa fé também diariamente está sendo o quê? Provada. Levanta situações para nós tirar dessas situações, mesmo que sejam situações negativas, tirar proveito positivo para a nossa vida espiritual. Esse é o objetivo. Eu também não acredito em coincidência. Tudo que acontece na nossa vida, ou diante de nós, ou conosco, é Deus também provando que a nossa fé. Diariamente, Deus está provando a nossa fé. A Bíblia diz o seguinte, que o cristão, ou seja, nós vivemos de fé em fé. Então, o cristão, o genuíno cristão, ele vive de fé. Então, quando nós olhamos para a história de Abraão, de Sara, nós temos que olhar com essa ótica que Deus estava provando a fé de Abraão ou de Abraão. Deus estava provando a fé dele. E ele foi chamado exatamente para isso. Não é questão de aprender apenas a história de Abraão e Sara. Foi falado no final de semana passado, nosso irmão Diogo falou, a questão de Ismael, né? Ismael foi um filho, naquela época existia, até pouco tempo atrás, existia filho bastardo. Hoje não existe mais, por causa da lei que nós temos que foi aprovada. Mas até um certo tempo atrás, o filho fora do relacionamento do casal era um filho bastardo. Então esse Ismael, ele foi gerado e tipifica aquilo que nós fazemos para o Senhor, usando o nosso ser natural. E acontece muito, viu, irmãos? Acontece demais. Eu estou falando na vida da igreja, porque os cristãos aí fora, eles nem sabem dessas verdades que o Senhor tem revelado para nós. Que quando você vai servir ao Senhor, você tem que servir, você começa usando a mente, como falou a imersão, você começa usando a mente, porque tudo tem que passar pela mente. A mente é a parte líder da nossa alma, do nosso corpo, e ela é muito importante. Nós não conseguimos viver sem a nossa mente, mas no momento que algo espiritual, a palavra de Deus, chega na nossa mente, ela tem que ser transferida para o nosso espírito. Assim é o nosso serviço ao Senhor. Como que eu sei que eu estou servindo ao Senhor? Usando o meu natural, ou se eu estou fazendo o serviço ao Senhor usando o meu espírito?
Se você estiver usando o seu natural, Deus não vai te repreender. Deus não vai fazer nada. Mas Ele quer que você sirva a Ele usando o seu espírito. Como que eu sei que eu estou fazendo as coisas para o Senhor no natural? Hoje eu estou compartilhando com vocês esta palavra. Quem vai falar a palavra, quem vai compartilhar a palavra, ele gasta mais tempo na palavra, ele gasta mais tempo na oração, ele dedica mais, ele lê mais, ele consulta mais, ele assiste mais as lives do irmão Pedro, ele assiste mais a mensagem do irmão Pedro. Não é que você vai repetir o que o irmão Pedro falou, não é isso. Mas para você ganhar a linha, a direção da palavra e fazer o que todas as igrejas do mundo fazem, é preciso você estar acompanhando junto o que o irmão está falando e o que o irmão está transmitindo através desse devocional. Ou seja, impresso, que eu gosto do meu impresso, que depois eu evangelizo com ele, ou então você usando o seu aparelho celular. Ou seja, o irmão que vai falar a palavra, ele gasta mais tempo. Mas todos nós estamos aqui nivelados, somos iguais. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Quem está na portaria não é melhor de quem está falando a palavra aqui. Quem está no serviço de música não é melhor de quem está sentado ouvindo ou cantando. Todos nós estamos o quê? Nivelados. É claro que quem vai falar a palavra exige mais labor, mais oração, gasta mais tempo na palavra, tem que dedicar. Por que ele tem que dedicar? Porque é igual eu estou aqui falando para vocês. Eu tenho que falar para vocês algo que está aqui, conferindo contexto, texto, ponto, vírgula, conjugando os verbos, a cultura da época, até mesmo a época em que foi escrito o livro, para quem é o seu destinatário, ou seja, para quem foi escrito. Tem que consultar tudo isso, verificar tudo isso. Quando eu vou aplicar para vocês um versículo, e eu não vou levar vocês lá no contexto ou no texto, porque o tempo não dá. Mas em casa, no meu elaborar, eu já conferi o texto. Já vi o que o texto está dizendo. Eu não vou chegar aqui e vou aplicar para vocês um versículo isolado, fazer um jargão da palavra de um versículo isolado e aplicar para vocês. Isso acontece muito. Aí vocês vão entender de maneira equivocada. Deixa eu falar para vocês o que vocês têm que fazer. Quando o irmão chegar aqui e falar, irmãos, vão ler Romanos capítulo tal, versículo tal, vocês podem rapidinho observar o texto, para ver se aquele irmão vai falar naquele versículo que ele vai ler de acordo com o texto. Rapidinho você dá uma olhada, você sabe. Por quê? O que acontece muito? Esse livro é o mais vendido e o menos entendido por nós que somos os cristãos. Porque pegamos um versículo isolado, versículo fora do contexto, do texto, não conjugamos o verbo, está falando século, nós achamos que é séculos. Preste atenção, está falando século. Nós achamos que é séculos. Mas falou do século. Devemos ficar atentos. Conjugar o verbo. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela é uma empresa, ela quer vender. E ela está milionária. Vendendo o quê? Este livro para as pessoas.
milhões e milhões de cristãos carregam esse livro debaixo do braço, tranquilamente, mas não entende o que está carregando. Então, aí entra nós, na vida da igreja, o irmão que está aqui na frente falando, ele tem a responsabilidade de não passar comida estragada, de não passar comida azeda para os irmãos. Porque senão, daqui a pouco vocês não estão entendendo nada. E eu digo mais, no YouTube, né, você pode consultar os irmãos no YouTube. Você quer consultar lá, falando sobre a história de Abraão. Você vai consultar, você faz uma pergunta sobre Abraão, quem vai te responder é um teólogo, ou um mestre da teologia. Fique atento na resposta dele, porque a resposta dele pode ser tendenciosa. Tudo tem que ser o quê? Verificado. Porque senão você vai ser o quê? Enganado. Não confie em tudo que você vê no YouTube, vê no Google. Ajuda muito? Ajuda. Mas devemos tomar o quê? Cuidado. O nosso compromisso é com esta palavra. Outra coisa, inferência. Eu ler um versículo e colocar minha opinião. É a mesma coisa de vocês pegar um livro e o autor falar assim, provavelmente. Ele não tem certeza. Ele não tem certeza. Provavelmente. Ele está inferindo. Ou então você pega um livro, você tem que tomar cuidado, ter o discernimento de ver se o autor, ele não está sendo tendencioso também na explicação dele. Ele pega um versículo e vai explicar o versículo. Você tem que observar se naquela explicação dele, ele não está sendo tendencioso. Os irmãos estão entendendo que não é uma situação fácil, é uma situação que exige discernimento. Tem muitas pessoas que falam assim, não, meu negócio é a Bíblia. O meu negócio é a Bíblia, é a palavra de Deus. Tudo bem. Mas se você não respeitar alguma das coisas que eu falei para vocês, não adianta nada você ter a Bíblia. Não adianta nada. Você não vai entender. Não tem aquelas pessoas que falam assim, ah não, eu já li a Bíblia 10 vezes. E daí? Leu 10 vezes? E daí? O que você tem dessas 10 vezes? Dessas 10 vezes que você leu a Bíblia? Você entendeu o quê? Porque se você não tiver discernimento, se você não pedir a Deus sabedoria, não adianta nada. A questão espiritual, que eu ia falar para vocês. Como que um dos princípios que nós identificamos que estamos servindo a Deus no espírito ou no nosso natural? Se eu estou fazendo um serviço para o Senhor e aquele serviço está me causando estresse, está me fazendo mal, está me cansando, eu estou fazendo a minha carne. Porque servir ao Senhor é servir no descanso. Quando eu sirvo no Espírito, eu estou servindo no descanso. Eu não tenho estresse com o serviço. Eu não tenho cansaço com o serviço ao Senhor. Porque eu estou servindo no descanso. Eu estou tranquilo, seguro. Mas se eu começar a ter estresse, o serviço me trazer problemas, é sinal que eu estou fazendo aquele serviço para o Senhor no natural. Aí o Senhor não vai aceitar esse tipo de serviço. Você pode até fazer, mas o Senhor não vai receber. É tipo a oferta de Caim. Mesma coisa. Não vai ser recebido pelo Senhor. O serviço vai ser feito? Vai. Pode ser até bem feito.
Mas o Senhor não vai acrescentar nada. Os irmãos conseguem perceber? Não vai acrescentar nada. Mas quando eu faço o serviço no Espírito, desfrutando do Senhor, aí há resultado e o Senhor recebe. Então, se você está fazendo algum serviço na igreja, e aquilo está te cansando, está te estressando, está te trazendo problemas, porque está sendo feito no natural. Você pode, então, deixar esse serviço, passar para outro irmão, né, Grace? Passar para outro irmão. Esse serviço está me trazendo um problema psicológico, eu estou cansando muito, passa para outro irmão, passa para outra irmã. Mas, ou então você vai diante do Senhor e ora. Porque Abraão, quando Sara falou para Abraão que ele deveria coabitar com a serva, com a escrava Agar e gerar Ismael, Abraão, ele deveria ter ido ao Senhor, consultar o Senhor. Senhor, essa sugestão da minha esposa, eu posso fazer dessa maneira? Mas Moisés não relatou que ele fez. Consequência, ele ficou 13 anos sem ouvir falar de Deus. É uma coisa muito... Deve ser uma experiência muito ruim você ficar um tempo, um ano, seja um mês, seja um dia, seja uma hora, sem ter comunhão com Deus. Agora imagina Abraão 13 anos sem ter comunhão com Deus. E como que Deus tinha comunhão com Abraão? Deus aparecia na frente dele para ter comunhão com ele? Não, é aqui, irmãos, no córtex frontal, na mente. Deus falava com ele na mente. Ele ouvia a voz de Deus através da mente. Porque naquela época, 6.000 anos atrás, tinha o espírito humano, mas estava vazio. O espírito humano era vazio. Não é como nós hoje, que temos o nosso espírito humano, e que lá no nosso espírito humano está o Espírito de Deus unido ao nosso espírito. Naquela época não. Era Deus lá em cima e o homem aqui embaixo. Mas, aqui em Gênesis, eu não vou ler porque foi lido no final de semana passado, e os irmãos também já estão sabendo desse assunto, né? Que Sara, ela já tinha passado 10 anos da promessa do descendente para Abraão. A princípio, Abraão falou, não, eu tenho aqui o meu servo Damasceno, Eliezer, ele é o meu herdeiro. Para Abraão, Rude, para ele, só tinha uma solução. Ele só via aquele menino na frente dele. Porque Sara era o quê? Estéril. Não podia ter filhos. Então ele falou, não, eu tenho aqui o meu servo, o Damasceno, Eliezer, ele é o meu herdeiro. Aí Deus falou, não será esse o teu herdeiro. O herdeiro sair de você, Abraão. E isso passou quanto tempo? 10 da promessa, foram passando os anos, chegou até 10 anos. Aí bateu o quê? O desespero. Bem antes dos 10 anos, já começou a haver um desespero entre o casal. Conflitos entre o casal. Por causa do descendente que Sara não estava gerando. Mas aí, irmãos, interessante que tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o nosso tempo. Mas
Nós não podemos culpar ninguém nessa história. Nós não podemos culpar Abraão, Sara, porque eram 10 anos que já tinham passado, desde a promessa. É claro que é um tempo consideravelmente um longo espaço de tempo. Mas por quê? Deus está fazendo o quê? Provando a fé de Abraão, nesse período. Às vezes nós pedimos alguma coisa ao Senhor e nós queremos que aquilo aconteça de imediato. Nós somos imediatistas, né? Imediatistas é aquelas pessoas que querem assim, Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim agora. É como se Deus fosse o nosso empregado. A criatura exigindo do Criador. Como pode a criatura exigir alguma coisa do Criador? Não tem como. Se você entregou um problema nas mãos do Senhor, confia, descansa. É fácil descansar? Claro que não. Você está passando por situações difíceis, você está desempregado, você está passando por dificuldade financeira, ou você está com um problema de saúde, ou você está com uma cirurgia para sair, está demorando, mas você entregou nas mãos do Senhor. É fácil descansar? Não. Mas Deus tem o tempo dele. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Então, aí aconteceu esse fato, né? Foi gerado esse filho, Ismael. Aí no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, nós até lemos no final da semana passada, vamos ler novamente. 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então aqui já tinha passado quanto tempo? 13 anos. Já tinha nascido, Ismael já estava com 13 anos de idade. E Deus ficou em silêncio durante 13 anos. Mas aqui Deus aparece novamente para Abrão, e fala para ele, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, aquele que sai da presença do Senhor, ele deixa de ser perfeito. Aquele que abandona o Senhor, porque o Senhor não abandona ninguém. O Senhor não nos abandona. Você pode ir para onde você quiser, fazer o que você quiser. O Senhor não vai largar do seu pé. Ele não vai largar. Ele está unido ao seu espírito. E não tem como você falar, não, eu não quero o seu espírito do meu espírito. Não, Deus, pode tirar o seu espírito do meu espírito. Não, está misturado, acabou, mesclou, acabou. Está lá, vai continuar lá. Com certeza, Deus, esses 13 anos que se passou, esse silêncio de Deus, Deus estava cuidando de quem? De Abraão. De olho, olhando. Até chegar no tempo de Deus e Deus aparecer para ele. E falou para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí, irmãos, Abraão ficou esses 13 anos sem a presença de Deus. Hoje, não tem como nós ficarmos sem a presença de Deus. Não tem como. Mesmo que você queira ficar sem a presença de Deus, Ele vai estar sempre falando com você. Onde você for, você pode ir para um lugar terrível, trevoso. Pode ir. Mas que lá onde você estiver, Deus vai falar com você, Ele vai. Ele vai. Ele vai falar com você. Você pode estar debaixo da disciplina de Deus.
Porque os eleitos, os chamados, se ele sair da presença do Senhor, uma hora a conta vai chegar. E ele vai ser disciplinado. Porque Deus ama e açoita todo filho a quem ama. Se você é filho, se você é eleito, aonde você for, a disciplina vai te acompanhar. Uma hora a conta vai chegar. E você vai voltar igual o filho pródigo, todo arrebentado. Mas que vai voltar, vai. Então, hoje nós não temos como ficar sem a presença do Senhor. Mesmo que eu queira ficar, mesmo que eu fale para o Senhor, não, eu vou dar um tempo, eu não quero mais ouvir a sua voz, Deus, eu não quero mais ouvir a sua voz. Mesmo que alguém fale isso, mas a voz de Deus vai sempre estar falando. Mas isso não aconteceu com Abraão. Abraão deveria ter arrependido, voltado para o Senhor? Deveria. Mas porque ele não fez, nós não sabemos. A Bíblia não afirma porque que ele não, durante esses 13 anos, ele não se voltou para o Senhor. Não está escrito aqui. Aí é que eu vou dizer para vocês, aí entra a inferência do homem, querendo interpretar algo que não está escrito aqui. É nesse quesito que eu estou falando para vocês, que nós devemos ficar atentos. Moisés não registrou nada que Abraão, nesses 13 anos, ele procurou Deus. E também não falou que Deus estava punindo Abraão nesses 13 anos. Aqui não está escrito que é punição de Deus. Mas eu posso inferir, né? Eu posso falar, não, Deus puniu Abraão durante 13 anos, ele ficou sem o falar de Deus. Mas aqui não está falando. Aqui não está falando isso, não. O Senhor apareceu para ele e falou, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. As inferências, irmãos, as opiniões são dos homens. Nós somos expert nisso, em dar inferências, em dar opiniões. Isso é uma maneira de também ajudar Deus, sabia? Uma maneira de querer ajudar Deus. Eu colocar minha opinião na palavra de Deus, eu colocar minha inferência, provavelmente. Vamos para João, livro de João, Evangelho. João capítulo 14. Esse capítulo 14, nós já vamos começar a ler esse capítulo 14 do texto. Aí vocês vão entender tudo que nós vamos ler. Já vai começar do texto, explicando do texto. É o que eu falei para vocês. Se eu falar para vocês assim, vamos ler do capítulo 14 e vamos ler o versículo 13. Aí rapidinho vocês podem dar uma olhada no texto. Do 1 até o 13. Rapidinho vocês dão uma olhada dela. Passa o olho e corre o olho para ver se que o irmão vai aplicar do versículo 13 está de acordo com o texto. Aqui nós vamos começar do texto. Versículo 1 do 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aqui Jesus de Nazaré estava falando para os seus discípulos. Por volta do ano 32, mais ou menos por volta, porque no ano 33 ele morreu, por volta do ano 32, né, igreja, mais ou menos. Ele estava com os discípulos, e quando Jesus falava da morte, que ia morrer, os discípulos ficavam muito tristes, porque os discípulos amavam muito o mestre. O mestre vivia com eles 24 horas por dia. E o amor que eles tinham para com Jesus era um amor natural.
Não era um amor ágape, era um amor natural. Os discípulos ainda não tinham o Espírito de Deus no espírito deles. Então eles amavam o Mestre com amor natural, mas amava. Então quando o Senhor falava, olha, eu vou para a cruz, vou morrer, mas o Senhor sempre falava, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas a tristeza era tanta deles, que eles não prestavam atenção que o Senhor estava falando que iria também o quê? Ressuscitar ao terceiro dia. Ele só focava na morte. Por isso que Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique triste. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui, irmãos, milhares e milhares de cristãos viajam na maionese. Eu fui um desses. Eu e a Isabel, né? Aqui, a gente cantava uns hinos assim, que ia andar na rua de ouro, de mãos dadas com Jesus. Quando eu lembro disso, que vergonha. Que falta de visão, que falta de revelação. Andar de mãos dadas nas mansões celestiais, nas mansões celestiais, de mão dada com Jesus, na rua de ouro. Irmão, quanta falta de visão. Graças a Deus. As escamas caiu. Tem um cantor, ele canta um hino assim. Vem chorando, geme e chora, que é vitória. Vem chorando, geme e chora. Terrível. Isso. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Não precisa de chorar nem de gemer para ter vitória, não. Nós já somos vitoriosos. É só tomar posse. Quando o Senhor Jesus abriu o braço para um lado, outro braço para o outro, e antes de entregar o Espírito ao Pai, Ele disse, está consumado? Porque tudo estava consumado, meus amados irmãos. Não tem nada de chorar, gemer, para ter vitória, não. Esse hino é um hino totalmente fora. Vem chorando, geme e chora, que é vitória. Nós já somos vitoriosos em Cristo. O que falta em nós é tomar atitude. Atitude de tomar posse da vitória. Porque a vitória já está aí para nós. Nós somos o quê? Filhos e somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então a vitória já é nossa. Não precisa gemer, não precisa chorar. Não precisa disso. Então tem muita coisa que a gente ouve, né? Que a gente observa que não tem nada a ver com a revelação da palavra. Aqui nesse versículo 2 e 3, os cristãos estão achando que Jesus está lá no céu, preparando uma mansão, sala de ouro, com sofá de ouro, uma geladeira. Eu gosto muito de Coca-Cola. Uma geladeira cheia de Coca-Cola zero, geladinha, um churrasquinho, uma picanha assada. Uma mansão muito bonita. Irmãos, está viajando na maionese. Não é isso, não. Aqui está falando, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus falando com os discípulos. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele preparou lugar aonde? Na cruz, na morte. E quando eu for, ou seja, para a morte, para a cruz, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Veja que profundidade. Jesus está falando, olha, eu vou para a cruz, eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, eu vou receber vocês para mim mesmo. É profundo isso. Vou receber vocês para dentro de mim, é para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também.
Vós quem? Os discípulos. E nós hoje? Nós cantamos o hino, né? Que nós estamos em quem? Em Cristo. Nós já estamos em Cristo. Ele já está em nós. Versículo... Estou pegando alguns versículos. Versículo 16 fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vocês estão percebendo que todo esse texto está falando de uma coisa só? De Cristo voltar e receber os discípulos para Ele mesmo? Está falando de uma única coisa. Aqui no 16 ele fala: e eu vou rogar ao Pai, porque Jesus estava ainda nessa terra aqui. Ele fala: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, com vocês. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Vós aqui é quem? Os discípulos. Por que eles conheciam? Porque Jesus estava com eles. Era Ele mesmo que iria voltar. Só que ia voltar em espírito. Para dentro do espírito deles. É isso que ele está explicando. O mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas os discípulos estavam vendo e o conhecia. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará futuramente em vós. Ele vai estar em vocês. Ele ainda não está, mas Ele vai estar em vocês. Versículo 18. Era o terror dos discípulos, é isso aqui. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O medo de alguém perder o pai é de ficar órfão, né? O medo de perder o pai, de perder uma mãe. Quem já perdeu o pai, perdeu a mãe, sabe quanto é doloroso. E os discípulos aqui, eles tinham um medo terrível de perder o mestre. Aí Jesus falou exatamente o que estava no coração deles. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E hoje nós, irmãos, nós estamos órfãos? Não. Podemos perder o pai físico. Muitos já perderam o pai físico, o pai biológico, perderam a mãe física, a mãe biológica. Mas nós temos um pai que vive todos os dias, todos os momentos conosco, que é o Espírito de Deus, esse Espírito da verdade que está em nós. Mas para que esse Espírito viesse e fizesse morada em nós, precisava de quê? De Cristo ir para a cruz, morrer, ressuscitar ao terceiro dia e vir em forma de Espírito. É que nós vamos ver mais aqui na frente. Em João 7, voltando um pouquinho aqui atrás, 37 ao 39, Jesus falou algo muito interessante também para os discípulos. Vocês sabem que o povo de Israel, eles comemoravam 3 festas anuais. Festa de Pentecoste, Páscoa e Tabernáculos. Pentecoste, Páscoa e Tabernáculo. E todo judeu, 90% dos judeus, eles iam para Jerusalém comemorar essas 3 festas. E essas festas eram uma comemoração voltada para Deus. E nessas festas
tinha um banquete, as melhores comidas. Era uma festa muito interessante para os judeus. Aí Jesus, aqui no versículo 37, ele fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava na última festa, que era a festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, que era o grande dia da festa, Jesus, o que ele fez? Ele levantou e exclamou, ou seja, ele gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eles estavam comemorando as 3 festas voltadas para Deus. Mas lá estava Deus. Mas eles não sabiam, eles não conheciam. Jesus no meio deles lá. Deus em carne. Aí Jesus levanta no último dia e exclama, grita: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando falou de Escritura aqui, que Escritura era essa que Jesus estava referindo? Essa não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento não era escrito ainda, irmão auxiliador. E Jesus falou que tinha que crer como dizia a Escritura. Essa Escritura aqui era principalmente o livro de Isaías, que profetizava a respeito do Messias. Qual foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias? Isaías. Então ele se referiu a essa Escritura aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, como diz o profeta, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então ele estava dizendo isso, mas tudo isso era com respeito ao Espírito que haviam de receber aqueles que crescem nele. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por que o Espírito ainda não tinha sido dado? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então precisava de Cristo passar por um processo: morte, ressurreição, glorificação. Agora em João 20, aí Jesus foi para a cruz, morreu na sexta-feira à tarde. No domingo pela manhã, o túmulo não pôde o reter mais, ele ressuscitou ao terceiro dia. Versículo 20, se vocês lerem o contexto aqui, está falando de quê? Da ressurreição de Jesus, de Maria Madalena, que foi ao sepulcro e tudo. Mas quando chega aqui no versículo 21... os discípulos viram que Jesus foi para a cruz. Os judeus colocaram Jesus no meio de 2 ladrões. Ladrão à esquerda, ladrão à direita. Jesus foi crucificado como um malfeitor, porque naquela época quem era crucificado eram os criminosos. Era uma morte mais terrível, todos nós sabemos disso. Mas aqui, no versículo 21, fala assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Vou ler desde o 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no domingo que ele ressuscitou, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Ou seja, os discípulos, eles estavam com medo dos judeus. Matou o mestre. Matou, e esses discípulos estavam lá fazendo o quê? Chorando, lamentando, em pânico, em depressão, porque o mestre estava morto. Aí ele aparece lá, e as portas trancadas, com medo de ser morto também. Aí Jesus aparece e diz para ele: olha, paz
seja convosco. Eles tinham paz? Não tinham paz. Eles estavam sem paz. O mestre, o Messias, o mestre deles, tinha acabado de morrer na sexta-feira. E eles não acreditavam na ressurreição. Aí o mestre chega e fala: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O Senhor mostrou as mãos e o lado, ficaram muito alegres. É o Senhor, é o Mestre. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aí pronto, irmãos. A partir daí, todos aqueles que porventura iria crer no Senhor Jesus, eles iam receber a salvação, a vida eterna e também o Espírito Santo. Mas uma coisa interessante, que aqui no versículo 21, a parte B fala assim, Jesus falou: olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou Jesus para quê? Aqui na terra. Qual que era a missão de Jesus aqui na terra? Anunciar o evangelho para os judeus. Principalmente para os judeus. Então ele fala: assim como o Pai me enviou, agora também eu estou enviando vocês. E soprou para dentro deles o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, todo cristão genuíno, ele fala do Senhor. Ele fala do Senhor. Porque esse Espírito que está em nós, quando você fala do Senhor para as pessoas, o Senhor está usando a sua boca. Você já tiver a experiência de falar para alguém e a pessoa chorar, é porque aquelas palavras que saem da sua boca não são suas. Deus usou a sua boca e você falou. É o que fala em Hebreus. E essa palavra cortou dos dois lados. Dilacerou a alma daquela pessoa. E ela é uma eleita. Ele é um chamado. Por isso que ele chorou. E ele creu naquele momento. Creu e foi salvo. Então, quando nós abrimos a boca para falar do Senhor, não somos nós que estamos falando. É o próprio Senhor que fala na nossa boca. Por isso que existe a necessidade da pregação do Evangelho. Há a necessidade de você evangelizar. Há a necessidade de praticar comportagem por hora, comportagem por oportunidade. O Gleison chega no médico e vai no endocrinologista controlar o diabetes. Sempre, de 6 meses eu estou indo lá, Gleison. Aí você conversa com o doutor, fala do Senhor para ele e deixa uma literatura com ele, deixa um jornal, Árvore da Vida. Você está fazendo o quê? Semeando a semente santa. Se ele vai ler ou não vai ler, ou se ele vai jogar fora, é problema dele com Deus. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Você falou do Senhor para ele e deixou uma literatura para ele. Agora, se ele vai dar valor ou não vai, ele e o Senhor. O que nós temos que fazer é aproveitar todas as oportunidades para anunciar o Evangelho. Os jovens estão fazendo, vem ver, ótimo. Vem ver, ótimo. Estão fazendo imersão nas ruas, bom, ótimo. Está fazendo grito de guerra nas ruas, nas comunidades, né, Rihanna? É Rihanna o nome dela? Daphne. Está fazendo grito de guerra, não é muito bom nas ruas? Ótimo, não é? Então, isso é a maneira de pregar o Evangelho. Casa de adolescentes. Excelente. Essas jovens aqui, que estão aqui, ó, filha do irmão Gleison, filho do irmão Rude, elas foram encontradas, parece que foram 3 vezes.
Foi 3 vezes? 3 vezes? Foram em contagem? Muito bom, não é? Volta avivadas, volta alegres. É isso que nós temos que proporcionar para os nossos jovens. Mesmo que tenha alguém se opondo contra, sempre vai ter. Sempre vai ter o opositor, que vai falar, não precisa disso não. Não, isso aí é coisa do homem. Isso aí é invenção do homem. Esse opositor sempre vai ter. Vai haver esse opositor. Mas não é por causa de 1, de 2, de 3 ou de 10 opositor que nós não vamos deixar de proporcionar para os nossos jovens e para os demais irmãos uma festa espiritual que é a casa de adolescentes, que é o grito de guerra, que é a imersão, que é o vem ver, que é a comportagem por hora, por oportunidade. Não é por causa disso, não. O opositor, desde a primeira era cristã, já existia ele. Ele já se opunha a Cristo, né? Então a pregação do Evangelho é de suma importância para nós. Você pode falar sobre política, sobre futebol, pode ter assunto. É bom que você tenha assunto para conversar com as pessoas mesmo. Se elas vierem conversar com você sobre futebol, você sabe conversar com elas. Porque você começa a conversar sobre o futebol e de repente você introduz o Evangelho. É para isso que nós estamos aqui nessa terra. Eu não estou interessado em futebol não, mas eu vou conversar com você sobre futebol. Conversa. O cidadão quer falar de política. Fala de política com ele, fala a língua dele. Mas de repente você leva a palavra, leva a espada de 2 gumes. Nós somos embaixadores de Cristo. As irmãs são embaixatrizes de Cristo para levar este Evangelho. O Espírito já está em nós e Ele quer atuar por meio de nós. É por isso que eu citei essas ferramentas para vocês. Casa adolescente, vem ver, grito de guerra, comportagem por hora, comportagem por oportunidade. São as ferramentas que o Senhor tem usado para a pregação do Evangelho. E o Espírito que está em nós quer atuar. E eu preciso fazer o quê? Dar lugar a esse Espírito. Porque se eu decidir que eu não vou falar do Senhor, o Senhor não vai me forçar. Mas sobre os nossos ombros pesa uma grande responsabilidade. O apóstolo Paulo falou, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, ai de nós se nós também não anunciarmos o quê? O Evangelho. Irmãos, temos que usar todos os meios para falar do Senhor. Todos os meios, Cristiano. Lá no seu trabalho, as jovens na escola, Rudinho dirigindo ônibus. Tem que aproveitar os meios, todos os meios para falar do Evangelho, falar do Senhor. Nós não podemos ter contato com as pessoas, conversar com as pessoas, sem falar do Senhor para elas, não. Essa é a nossa finalidade nesta terra. Porque do contrário, nós estamos aqui para quê? O Espírito de Deus está unido ao nosso espírito, mas está inativo. Porque eu não falo do Senhor, eu não deixo Ele usar a minha boca. A igreja em Birité perdeu metade dos irmãos. Para recuperar esses irmãos, esses que saíram, e trazer pessoas novas, o que tem que fazer? Pregar o Evangelho. E você prega o Evangelho aqui dentro de 4 paredes? Igual nós estamos aqui? Aqui nós estamos sendo preparados, sendo encorajados pelo Senhor para ir para as ruas. É lá que estão as pessoas. E as pessoas que querem ouvir o Evangelho é lá. É onde o Diogo trabalha com as funcionárias dele. Né, Renata? É difícil ter falado do Senhor para elas, né, Renata? Na segunda-feira
o Diogo fica até nervoso tem dia, né? Muito atestado. Mas tem que falar do Senhor si mesmo. Então, essa é a nossa finalidade. Nós estamos nessa terra com este objetivo. Um dia alguém falou do Evangelho para mim, viu, Cláudia? Falou do Evangelho para mim. Eu ganhei, eu falo que isso aqui é muito importante, tá, irmãos? Literatura é muito importante. Eu estou na vida da igreja tem 33 anos, graças a Deus, 33 anos. Mas eu tenho um jornal Árvore da Vida, que deve ter 35 anos. Ganhei de um amigo do trabalho. Eu cheguei com esse jornal lá, morava no Regina, falei com a Isabel, guarda esse jornalzinho aí. Eu já era cristão, muito, mas não li também não, mandei guardar. Guarda o jornal. Ganhei de um colega meu. Nem passei o olho. Ficou na estante guardado lá. E esse amigo meu, de vez em quando ele falava da palavra para mim. E eu gostava de ouvir ele. Aí, um belo dia, eu vou na Praça 7. Naquela época os irmãos usavam tipo uma banca de revista. E os livros estavam lá da editora Árvore da Vida. Eu cheguei lá e vi aqueles livros. Engraçado. Editora Árvore da Vida, jornal Árvore da Vida, que meu amigo me deu. Aí o irmão que estava trabalhando lá, aproximou de mim, começou a conversar comigo, e eu adquiri um livro lá. E comecei a ler o livro. Falei para o meu amigo de trabalho, estou lendo um livro. Ele falou, já melhorou. Se você está lendo um livro, já deu um grande passo. Então, irmãos, é importante. Quando eu vim reunir na vida da igreja, eu cheguei em casa e falei para Isabel, cadê meu jornal? Cadê meu jornal? Eu quero jornal. Entendeu? Irmãos, literatura é para isso. Às vezes você dá literatura para alguém, ele coloca na estante, coloca em algum lugar. Às vezes, essa pessoa que você deu a literatura, ela nem vai ler. Ou daqui a 5 anos, ela vai passar uma aprovação, uma situação difícil, ela vai pegar essa literatura e vai ler. Passou 5 anos. É o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Não é que você dá a literatura e fala assim, eu quero ver o resultado amanhã. Não é assim não. É o tempo de Deus. Pode demorar 5, 10, 15 anos. Ela vai germinar. Quando você lança a semente no solo, nasce. Eu semei a semente hoje, amanhã já nasce? Não. Assim é a palavra de Deus. Você semeia e um dia, quem sabe, surge o fruto. O que nós não podemos deixar é de semear. Então é interessante. Então quando você deixa uma literatura, deixa um jornal, eu até falei para o Diogo, falei para o Grace, nós vamos comprar jornais, vamos deixar ali. Esses jornais, não é para os irmãos chegar lá e pegar 10 jornais de uma vez, senão não vai dar, porque nós vamos comprar 100 jornais. O cristiano chega lá, pega 3 jornalzinhos, 2 jornal, coloca na sua mochila. A irmã Ana vai lá, pega mais um jornal, coloca na mochila. Porque se o cristiano chega lá e pegar 10 jornal, o Júlio chega e não acha. Porque o jornal está custando R$2,50 cada um. Então, você pega 2, 3 exemplares para você. Quando você estiver conversando com alguém, que você vê que aquela pessoa é receptiva à palavra, porque não adianta também você evangelizar alguém que não conhece da palavra, ele não vai entender nada. Você tem que aplicar então o leitinho primeiro. Mas quando você já está evangelizando alguém que já conhece a palavra, aí você pode dar uma literatura, você pode já dar um jornal. É a semente. Mas se você pega alguém que não tem o Senhor, você dá o leitinho. Até que o jornal Árvore da Vida, a pessoa que não conhece da Bíblia, ela entende. Mas se você der um alimento diário, se você der outra literatura, ela não vai entender nada. Ela vai ler e não vai entender nada. Então é bom que você tenha esse discernimento antes de evangelizar usando a literatura.
Mas o certo é, o Espírito está em nós, não tem como separar mais, é inseparável. E a Bíblia fala, orai sem cessar. Jesus falou lá para os judeus que quando você vai orar, você tem que fazer o quê? Abrir a porta do seu quarto, entrar e fechar e ir para orar. Mas se você tem que orar sem cessar, você vai ficar 365 dias dentro do quarto orando? Então não tem como. Não, mas não tem como eu orar sem cessar. Como que eu fico? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que viver minha vida. Mas 24 horas o Espírito está falando com você. Você está acessível. Agora hoje nós podemos, Pedro, orar sem cessar. Você na sua loja, você na rua, sua esposa, onde você estiver, você está tendo comunhão com Deus. Deus está falando com você e você falando com Deus. E ao mesmo tempo levando salvação para as pessoas. Eu queria mostrar para vocês em Gálatas que esse Espírito prometido tem tudo a ver com a bênção de Abraão. Mas não vai dar tempo. Depois vocês lê Gálatas 3, 6 ao 9. E o versículo 13 e 14.